Antes de explicar a alteração trazida pela reforma sobre a exceção de incompetência territorial, vamos explicar o que seria essa exceção. Quando a parte ajuiza uma ação, ela não pode escolher aleatoriamente a cidade onde o processo será ajuizado. A lei diz que, em regra, o processo deverá ser ajuizado no local da prestação do serviço. Sendo ajuizada a reclamatória trabalhista em local diverso, a reclamada apresenta a exceção de competência territorial, dizendo qual é o local correto que a ação deverá ser ajuizada. Com a alteração do artigo 800 da CLT, o prazo para apresentação da exceção passa a ser de 5 dias a contar da notificação. Antes da reforma, a reclamada poderia apresentar a exceção até a audiência inicial. Apresentada a exceção, fica suspensa a audiência inicial até que ela seja julgada. O reclamante passa a ter o prazo de 5 dias para manifestar a ação, podendo ser designada a audiência para oitiva das testemunhas e das partes, sendo inclusive permitida a oitiva de testemunho por carta precatória. Sendo decidida a exceção, o processo volta ao seu curso normal com a designação da audiência inicial perante o juízo competente. Vamos ver na tela os artigos que tratam desse tema. Artigo 800. Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Parágrafo 1º. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência que se refere ao artigo 843 dessa consolidação, até que seja decidida a exceção. Parágrafo 2º. Os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes para manifestação no prazo comum de 5 dias. Parágrafo 3º. Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará a audiência, garantindo o direito de o recipiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória no juízo que este houver indicado como competente. Parágrafo 4º. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará o seu curso com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Em regra, cabe ao reclamante provar os fatos constitutivos de seu direito e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. O juiz pode atribuir o ônus de forma diversa, desde que o faça por decisão fundamentada. É a chamada inversão do ônus da prova. Nesse caso, a parte pode discutir e tentar se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A decisão de inversão do ônus da prova tem que ser proferida antes da instrução processual e, se a parte requerer, a audiência poderá ser adiada. Acompanhe na tela a nova redação do artigo 818 da CLT que trata desse assunto. Artigo 818. O ônus da prova incumbe, inciso 1º, ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito, inciso 2º, ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos desse artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução, e a requerimento da parte implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Parágrafo 3º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. A reforma também incluiu na CLT um novo tipo de ação destinada exclusivamente para homologar acordo extrajudicial. Ou seja, as partes agora poderão realizar acordos fora da justiça e levá-los ao conhecimento do juiz apenas para homologação. Para isso, as partes deverão apresentar petição inicial conjunta e deverão estar representadas por advogados diferentes, sendo facultado ao reclamante estar representado por seu sindicato. A existência desse tipo de ação não exclui a aplicação das multas previstas no artigo 477 da CLT. Distribuída a ação, o juiz terá o prazo de 15 dias para analisar o acordo e poderá marcar a audiência se entender necessário. A petição inicial suspende o prazo prescricional quanto aos direitos nela especificados, que voltará a fluir no dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo.
Vamos ver na tela a redação dos artigos que tratam desse tema. Artigo 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Parágrafo 1º. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Parágrafo 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Artigo 855-C. O disposto nesse capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 dessa consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 dessa consolidação. Artigo 855-D. No prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo e designará audiência se entender necessário e proferirá a sentença. Artigo 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. A nossa websérie sobre a reforma trabalhista termina aqui. Lembrando que as aulas estão disponíveis por tempo limitado, por isso inscreva-se agora no nosso canal do YouTube e fique por dentro dos próximos conteúdos. Tchau, tchau!